Pois é, parece que os últimos dias não têm sido promissores para o movimento MAGA, e isso não é bom. Acho que já falamos aqui, são os males do crescimento, né? Sempre quando um maior movimento, quanto mais ele cresce, maiores as chances de fragmentação. Aliás, a direita tem essa característica de fragmentação, muito maior que a esquerda, de maneira geral, diga-se de passagem. Dessa vez, o que parece ter sido o mais duro golpe no movimento é a postura de Trump com relação ao Irã. Se eu acho justo essa reação negativa, não acho. E vou falar por quê. Porque, de maneira geral, o puritanismo me enche um pouco o saco. Até porque dentro de grupos puritanos está cada vez mais difícil descobrir o que é por princípio e o que é por sinalização de virtude. E, senhores, nós vivemos na era da sinalização de virtude. Não importa a ideologia. Sempre tem alguém querendo parecer mais envolvido, mais decidido e mais puro, claro, no que se refere a uma ideia. Tá um saco e eu quero falar sobre isso em 3, 2, 1. Pois é, seu Saindo da Bolha não tá de bom humor hoje, anda meio cansado de alguns dos seus pares políticos, o que é uma coisa meio incomum. Via de regra, eu não me importo realmente com o que as pessoas pensam ou decidem para a vida delas, azar. Eu acredito que uma postura aí de laissez-faire em relação à vida acaba sendo mais positiva para a sociedade como um todo, porque as pessoas podem se sentir mais à vontade dentro das suas carcaças, sabe? Sem precisar ficar se explicando e justificando o tempo todo. Acho que até esse momento tenso, em geral, que está tendo o mundo, não sei se vocês percebem também, na vida de vocês, parece que está todo mundo meio com estática, né? Vem dessa inversão desse conceito aí, do positivo que era o deixar viver, para hoje um ame como eu sou. Não sei por que essa necessidade de ser reconhecido. E assim as coisas desandaram, né? Azedou de vez. Esse excesso de direitos exigidos também passa por aí. Uma percepção meio generalizada que se tem pessoalmente, né? Todas as verdades, todas as respostas para qualquer tema, parece que todo mundo tem, e os melhores valores do mundo também são os meus. Tudo isso passa por aí. Mas se eu sair da bolha, mas eu acho que eu tenho os melhores valores do mundo. Ótimo, isso é bom. Se você tem e está vivendo de acordo com esses valores, essa é a melhor coisa que você pode fazer para ter uma vida completa, com muita paz interior. Meu apoio 100%. Só não dá para exigir que todo mundo pense e seja igual, né? Esse aí que é o problema. Tá, e Israel, o que tem a ver com isso? E o que a história da MAGA tem a ver com isso? Bom, aí a gente tem que voltar um pouco no tempo e falar de novo em eleições americanas e, claro, Donald Trump. O Trump vem de uma experiência, o que eu chamaria de bastante positiva no seu primeiro mandato. Ele foi acusado, não sei se vocês se lembram, de que se fosse eleito lá atrás, na primeira vez, ele levaria o mundo para uma terceira guerra mundial, né? E saiu, exatamente por não ter tido nenhum conflito, saiu acusado de ser fraco, de ter abandonado o Oriente Médio à própria sorte, de ter abandonado os curdos, de ter abandonado todo mundo. Ele era um fraco. A ponto aí dos generais deles, né, mentir pro Trump sobre o volume de tropas que eles estavam retirando da região lá no Oriente Médio. Ele também foi acusado de que acabaria tomando na orelha aí, pelo menos na costa oeste, alguns mísseis nucleares dos norte-coreanos. Vai ser um horror, Los Angeles vai ser destruído pela Coreia do Norte. E ele acabou aí fazendo o passeio praticamente de mão dada com o baixinho lá da Coreia do Norte na fronteira com a Coreia do Sul. Ele foi acusado de ser um asset russo, né? Mas durante a gestão dele, a Rússia se comportou direitinho, como nunca estava comportando, né? Desde o Bush, depois com Obama, que os russos invadiram a Crimeia, depois com Biden, eles invadiram a Ucrânia, e durante a administração Trump, nada. Para a base MAGA, então, o Trump foi a personificação do conceito de America First, porque ele não se envolveu em conflitos externos. E mesmo em períodos críticos, quando de novo começou aquela papagaiada de Terceira Guerra Mundial por causa de um ataque contra a Arábia Saudita, ele se manteve aí, vamos dizer, impassível.
Mas aí é que tá a coisa. Isso foi em seu primeiro mandato. E algumas pessoas acham que o mundo pré-Biden e pós-Biden são a mesma coisa. É a mesma coisa, perdão. O que não é definitivamente o caso. Vídeo Brasil, por exemplo, né? Vamos lembrar de um caso só. Um só que mostra bem isso. O episódio mais marcante desse tipo de postura durante a administração Biden foi, por exemplo, a liberação de aproximadamente 6 bilhões de dólares em ativos iranianos que estavam congelados em bancos da Coreia do Sul, como parte de um acordo para a troca de prisioneiros entre Estados Unidos e Irã, e foi em setembro de 23. Era uma grana de pagamentos feitos pela Coreia do Sul ao Irã por compra de petróleo, que estavam bloqueados por sanções americanas desde a saída dos Estados Unidos daquele acordo nuclear lá, o JCPOA. Foi em 2018, estava parado o dinheiro. Já estava, então, que fazia 5 anos. Pelo acordo, então, a administração Biden jurou de pé junto que o dinheiro seria transferido para contas do Catar, sob supervisão, para garantir que fosse usado apenas para fins humanitários, alimentos, medicamentos, etc. História da carochinha. Democrata adora impulsionar o Irã para frente. O resultado que a gente viu foi não só o Irã, mas os seus grupos satélites, aí, tipo o Hezbollah, ficando muito mais ativos, mais saidinhos, porque certamente foram irrigados com parte dessa fortuna dada de presente ao Irã pelos democratas. Não tenha dúvida que essa escalada generalizada de violência no Oriente Médio nos últimos praticamente 2 anos tem tudo a ver com isso, tá? Portanto, analisar a situação na região hoje e comparar com a mesma região na administração anterior do Trump é uma coisa quase infantil, porque a região mudou e o mundo, de maneira geral, também mudou demais, muito rápido. E aí que tá. O conceito de America First para o John pode querer dizer interesses americanos em primeiro lugar. E para o Jack pode querer dizer o país fronteira adentro em primeiro lugar. Junta mais um ponto aí. O antissemitismo nunca teve tão em alta nos Estados Unidos nas últimas 2 décadas, fácil por baixo. Estou até botando, para quem está assistindo em vídeo, um gráfico aí do Google Trends. E aí que tá. Via de regra, a associação do antissemitismo com a cultura americana está associada com grupos supremacistas brancos, mas ultimamente está sendo longe de ser verdade. Na verdade, esses grupos supremacistas brancos, etc., comparativamente com outros, hoje são quase caricatos, tá? E em termos de volume muito baixo também. Boa parte do antissemitismo americano vem exatamente de grupos negros radicais e apoiadores de muçulmanos, palestinos, etc. e tal. E desculpa, tá fácil lembrar, né? Até porque teve aquela história recente aí do Kanye West, né? Que fez um anúncio no Super Bowl, que é uma puta grana, para apontar para o seu e-commerce que vendia só um modelo de camiseta e ainda decorada com uma suástica, né? Lembra disso? Pois é. Ou do jogador, já faz uns 2 anos, eu acho, aquele jogador de basquete lá, Irving, que estava muito bem da vida lá na carreira crescendo, em 2022, isso. Ele jogou tudo pra cima aí pela janela, depois foi fazer promoção de filme antissemita, né? Ou os trocentos ataques que aconteceram já contra judeus em Nova York, basicamente, todos cometidos por membros da comunidade negra lá de Nova York, né? Então, junta isso aí com o famoso ataque de 7 de outubro, que fez de uma vez por todas o número de ataques antissemitas explodissem nos Estados Unidos em geral, no mundo, mas Estados Unidos também, o que não deixa de ser interessante, né? Porque nesse caso você está atacando Israel, que foi atacada. E para isso gerou-se um novo contra-argumento, que é o famoso: mas eu não sou antissemita, eu sou antisionista, que é muito repetido por aí, especialmente pela esquerda. Eu mesmo conheço uns 3 aí que usam esse pseudo-argumento comigo direto. Mas se a gente descascar essa cebola dessa história, vai ver que tem falhas argumentativas grandes nesse não sou antissemita, sou antisionista. Vamos lá. Por exemplo, primeiro, criticar Israel é uma coisa, negar a existência é outra. Qualquer crítica a qualquer governo não só é aceitável, como via de regra, acaba em algum lugar você vai achar uma ponta de verdade. Mas o antisionismo vai além, ele nega o direito de Israel de existir como Estado judeu. A mesma pessoa que diz apoiar 2 estados, né, tem a história dos 2 estados, não pode ao mesmo tempo dizer que é antisionista, porque o sionismo é exatamente o movimento que defende o direito do povo judeu a ter um Estado.
Então você não defende dois estados, porra nenhuma. Você pode, por exemplo, sei lá, detestar o Macron sem detestar a França. Mas se você nega que a França tem direito de existir, você não é antimacronista, né? Então. Outro ponto, o antisionismo mira só um povo. esse é o principal. Um grande número de pessoas tem coceira quando ouve certas formas de interpretar o Corão. E existem dezenas de estados definidos por identidade religiosa ou étnica. Paquistão, Irã, Arábia Saudita. Mas ninguém faz campanha para eles deixarem de existir. O foco quase exclusivo em Israel geralmente revela aí como é que eu posso dizer, um padrão seletivo, que se não for antissemita, é no mínimo bem conveniente para o antissemitismo, né? O que mais? Sionismo não é colonialismo, é como eles falam, é retorno à terra, retorno ao seu lar. O sionismo nasceu como movimento de autodeterminação judaica, né? Depois de séculos de perseguição na Europa, na Ásia, no mundo islâmico. Os judeus não invadiram a Palestina do nada, eles retornaram para uma terra onde já existiam comunidades judaicas históricas. Então, essa história de colonialismo também, puta papo de esquerda. Antisionismo ignora que o antissemitismo se adapta. O que eu quero dizer com isso? Que o antissemitismo moderno é mais esperto. Ele troca a suástica pelo lencinho lá, pro kefir, né, que fala. E o discurso racial pelo discurso, que nem eu estava falando antes, do descolonização. Mas o alvo é sempre o mesmo, os judeus. Onde eram os banqueiros internacionais, hoje os sionistas, genocidas. Você vai mudando rótulo e a raiva é sempre a mesma. E por fim, quem diz que antisionista quase nunca se aplica a mesma régua para o Hamas, né? Não dá para levar a sério quem diz ser contra o sionismo porque ele defende os direitos humanos, mas fecha os olhos para estupro, assassinato de civil, uso de escudo humano, foguetes lançados ao léu para cima do Estado de Israel por Hamas, Hezbollah, etc. e tal. Isso é uma hipocrisia seletiva. Não é moralidade política de forma alguma. E por fim, mais óbvio, na verdade, a maioria dos judeus se considera sionista, né? Então negar o sionismo é na prática dizer que a maioria dos judeus do mundo está errada porque quer ter um Estado, né? Enfim, o problema, como eu disse, é que além de muito desse discurso ter sido espalhado pela comunidade negra americana, a parte de seus líderes, obviamente de esquerda, né? Essas lideranças, você pega o Black Lives Matter, a turma toda é comunista socialista, né? E foi muito espalhado também dentro da própria esquerda americana. E agora esse mesmo discurso, via X principalmente, se esparramou que nem fogo no querosene dentro do espaço MAGA. E de novo não estou falando de grupo supremacista branco não. Para uma parte bastante significativa da base MAGA, apoiar Israel é dar as costas para os Estados Unidos e com isso Trump estaria traindo seus eleitores como se o mundo de 2025 fosse o mesmo de 2018. Existe um outro argumento muito usado que está sendo usado aí, de que esse conflito é uma repetição do que foi a guerra do Iraque, que assim como o Iraque não tinha armas de destruição em massa, também o Irã não está próximo de alcançar sua bomba atômica. Não concordo. A gente colocou lá no Compila uma matéria interessante em que o chefe da unidade de temas nucleares da ONU argumenta que sim, que o Irã tem material para começar a produzir várias ogivas, mas ele acha que eles não querem fazer. Tá. Então tá. Ele até tem material, mas eu acho que eles não vão fazer não, tá? Outro argumento é que o programa iraniano é pacífico e que eles só querem ter urânio enriquecido até uns 60%, que é muito abaixo dos 90% para fazer uma bomba, 90 e tantos por cento para fazer uma bomba. Mas é muito, muito, muito acima dos 3,5% a 5% que é usado para uso pacífico de produção de energia. Então tá, eles têm 60%, com 5% já dá para fazer energia, então por que é 60%, né? O que é mais ou menos dizer assim, você comprou 60% de um fuzil automático, ainda não é uma arma, mas vamos combinar, né, que é definitivamente muito além do que você precisa para matar rato, né? Uma ratoeira resolveria essa questão, você precisa de um fuzil semiautomático em fase de montagem. Vamos lá, digamos assim que realmente o Irã só queria chegar em 60%, tá, de enriquecimento para ficar com uma carta na manga, do tipo assim, para com isso, senão eu vou fazer o resto, tá, para ele se sentir protegido. Vamos dizer que seja uma atitude defensiva, né, não mexa comigo senão eu faço uma bomba, e é isso. E aí eu te pergunto, você, caso tivesse um vizinho que já prometeu te matar umas 1000 vezes e visse ele chegando em casa com um fuzil automático ainda não totalmente montado
e ele te falasse, fica frio que eu só vou usar para matar barata, você acreditaria? Eu acho que não. Portanto, quando se ataca Israel, colocando tudo isso que ele está falando junto aí, não dá para levar a sério, né? Parte da galera maga, para mim, entrou numa armadilha linda, pois ela é baseada no próprio conceito que uniu, que é a America First. Seja lá quem começou isso, que estava espalhando essa forma de pensar, não sei, pode ser infiltrados, pode ser antissemitas do duro, vai saber. Então, desculpa, não dá para ser anti-sionista sem ser efetivamente antissemita, por mais que isso possa parecer ofensivo para quem ouve. Ainda ontem, algumas horas antes do ataque lá às centrais nucleares iranianas, né, uma galerona maga estava, como se diz, tentando subir uma frase no X, que eles diziam o seguinte: For the record, I support my local ICE raids and oppose the US dropping bombs on Iran. Ou seja, para registro, eu apoio as operações internas da ICE e me oponho aos Estados Unidos jogando bombas no Irã. Como se as duas coisas fossem interligadas de alguma forma, como se... É uma frase que parece assim, minha jacaré não tem pescoço e minha prima não dança balé. Eu não sei onde que as pessoas acham que as ações do governo são obrigadas a completarem o espírito delas em 100%, não é 99%, é 100% das vezes. Você tem que concordar com tudo. Aliás, o governo tem que concordar com tudo que você pensa. Eu não sei de onde existe esse pensamento assim de perfeição, de onde que vem isso, tá? Mas há que se convir que quem pensa dessa forma, de alguma forma, tenta colocar as coisas como se elas pudessem ser compartimentadas em caixinhas em todo mundo, né? E com moral superior, né? E com moral superior, porque o governo deveria pensar como eu penso. Pois é, eu continuo não gostando nada da expressão woke right que tem usado por aí, mas tá aí um exemplo que vai acabar caindo mais cedo ou mais tarde nesse ponto. Enfim, não é assunto fácil porque é divisivo e não deveria ser. A galera maga votou em Trump com os olhos fechados e agora, surpresa, 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 parte dela descobriu que ele não vai agir 100% de acordo com os desejos deles. Lembra muito a situação do Trump versus Musk. Muita gente ficou viúva naquela passagem porque tinham nos dois, né, altíssima expectativa, tinham os dois em altíssima conta e juravam de pé junto que ambos eram super unidos. E aí? Brigou? Como é que você vai assumir torcida para um time só se os dois times eram adorados por você? Para mim, a teoria que foi aceita por alguns de que foi tudo uma armação passa um pouco por isso. É melhor você acreditar que ambos continuam amiguchos nos bastidores, porque aí reduz um pouco a decepção de acreditar em uma unidade que de verdade nunca existiu. Vamos ver o que vai acontecer politicamente a partir desse episódio. Se me permite chutar, então eu vou tentar. Se o envolvimento americano for curto e cirúrgico, em breve isso vai ser coisa do passado. Parte da base mais purista vai se perder, tá? Vai ficar azeda com o Trump de qualquer forma, mas o grosso da tropa vai continuar, vai voltar, talvez, a ser fiel dentro daquele esquema. No fundo, o Trump sabia do que estava fazendo. Se a coisa esticar, vai ter desgaste sim. Mas a questão é, que desgaste, gente? É o Irã. Com todo respeito, ninguém está falando de invadir o Irã, mandar tropas, os americanos mandar tropa para lá. Isso é um nonsense completo. E Israel não precisa disso. Ela precisa que a ameaça nuclear acabe, se possível, ainda como uma cereja em cima do bolo, com uma enorme humilhação para o inimigo. E assim vamos voltar a ter mais algumas décadas de insegurança tradicional no Oriente Médio. A não ser que o regime iraniano caia. Mas aí, gente... aí assunto para outro programa, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Vou deixar o nosso videozinho explicando o nosso novo projeto, compila para vocês, para quem não viu ainda, né? A gente está colocando bastante por aí. Mas antes vou fazer o nosso jabá desde já. Pedir para vocês não esquecerem do nosso Pix. 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais. Pingado não é seco, até porque o apoio que vocês dão para o Saindo da Bolha está sendo que está financiando também o Compila, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou passar na nossa loja, lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, dá uma olhada no Compila, a gente volta então semana que vem. Grande abraço. Muito bem, chegou o Compila,
O Compila é uma ferramenta online que vai mudar a sua maneira de pesquisar o que está acontecendo pelo mundo. Você vai ter à sua disposição não só os temas que estão chamando a atenção de todos, mas esses mesmos eventos descritos por diferentes visões. Mas não é só isso. Além do que a mídia tradicional está contando, você pode pesquisar e vai encontrar textos vindos de diferentes países sobre temas que a mídia não gosta de falar a respeito. E quando fala daquele jeito que você conhece. Já no lançamento, com poucos dias de operação, usando inteligência artificial e processos de automação, nossos mais de 130 GPTs já trouxeram ao redor de 400 artigos de jornais e revistas. Imagine isso em um mês, ou um ano. Com isso, o Compila vai ser, com certeza, a sua nova fonte de informação para você buscar seus assuntos de interesse, seja você um interessado na política americana, nas novidades sobre a China ou os conflitos do Oriente Médio. Mas nós não vamos simplesmente lançar um monte de matérias para você tentar descobrir o que vale a pena. Vamos indicar, junto de cada matéria, o viés do veículo e, quando necessário, fazer uma rápida análise editorial, ressaltando argumentos válidos ou framings que buscam ocultar a sua atenção das questões principais. Mas não só isso. Se você precisar mais dados, ainda há uma página de fontes monitoradas em que resumimos informações relevantes sobre cada veículo que acompanhamos. E ela não para de crescer. Mas o Compila vai acompanhar apenas veículos de direita? Nada disso. Estamos paulatinamente aumentando o número de veículos monitorados, de forma que você tenha desde matérias originais da Fox News até as dos porta-vozes do governo chinês, o China Daily. Isso quer dizer que, ao final, queremos realmente respeitar o ponto de vista de quem quer acessar o Compila para fazer pesquisas e se informar, independente do seu viés pessoal. Se não desejar ver os nossos comentários sobre uma matéria, mande eles lá para depois do texto e elimine o nosso viés. O oqueísmo, imigração, guerras, eleições, não importa, você sempre vai encontrar tudo organizado para pesquisar, em português e de graça. Bem-vindo ao Compila. Acesse agora mesmo, compila.com. Saindo da bolha.